Boa noite a todos. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Laurino, faço parte aqui da paróquia de Santa Terezinha, faço parte da messe, sou ministro da Eucaristia. Também já frequentei muita caminhada, a caminhada que me lançou para dentro da igreja, hoje não frequento mais. Hoje eu estou ajudando um terço dos homens. Também faço parte, aqui na igreja a gente tem um grupo chamado AA, Alcoólicos Anônimos, que eu sou um doente, mas estou me tratando há 18 anos, que eu não bebo, faço parte do grupo, parte do AA também. Se vocês souberem de alguém que estiver precisando, só procurar o Laurinho, que a gente está aqui, Isso, graças à intercessão da Virgem Maria, que eu acredito que Nossa Senhora ela intercede muito por mim, com essa caminhada que eu estou na igreja, que não é fácil. Eu costumo dizer que ser cristão não é fácil, mas quando a gente confia no Senhor e pede a intercessão da Virgem Maria, tudo fica mais fácil. Ela me chamou hoje para pegar um pouquinho, partilhar a palavra com vocês, e falar sobre Maria, É tão gostoso falar sobre Maria, Essa mãe que o Senhor nos presenteou, essa mãe que permaneceu fiel ao Senhor desde o último momento, até a cruz. Maria não abandonou o Senhor, Infelizmente, muitos não têm essa fé que a gente tem, mas nós que somos católicos, nós precisamos dar esse testemunho. Muitas vezes a gente tem felizmente tem católico que tem vergonha até de rezar o terço ou colocar o terço, não dá com o terço na mão, E o terço é uma grande arma, Uma grande arma para nos sustentar, para nos fortalecer. Eu, graças a Deus, tenho o hábito, consigo rezar o rosário todos os dias eu rezo o rosário. Todos os dias eu rezo. Aprendi com o Padre Alex, O Padre Alex falava: se estiver indo trabalhar, você vai rezando, você volta para trabalhar, volta rezando, Então, quando eu saio de casa, já saio com 2 mistérios rezando, eu consigo rezar 2 mistérios, e quando eu volto do trabalho, tem vezes que eu tenho a graça de terminar rezando um mistério aqui dentro, Mas eu creio que é isso que vem me fortalecendo, Eu queria quem está com a palavra aí, abrisse em Mateus 12, 46 ao 50. Como amanhã nós vamos comemorar Nossa Senhora, nossa padroeira do Brasil, Então que a gente, através da intercessão da Virgem Maria, que a gente possa seguir o exemplo de Maria. Acharam? Mateus 12, 46 ao 50. Amém? Achou? O título da minha aqui é Os Verdadeiros Parentes de Jesus. Estando ainda a falar às multidões, sua mãe e seus irmãos estavam fora procurando falar com ele. Eis que tua mãe e teus irmãos estão lá fora e procura falar-te. Jesus respondeu àquele que o avisou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontando para os discípulos com a mão, disse: aqui está minha mãe, meus irmãos, porque aqueles que fizeram a vontade do meu Pai, que está no céu, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. E a pergunta que Jesus faz para a gente hoje: será que na nossa caminhada de igreja, no nosso dia a dia, nosso testemunho de vida é um testemunho de irmão de Cristo? É uma testemunha de uma pessoa, de pessoas que, assim como Maria, permaneceu fiel ao Senhor nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações, Então eu trouxe aqui um pouquinho, queria partilhar com vocês um pouquinho aqui, algumas virtudes de Maria, que com certeza vai ajudar na nossa caminhada, no nosso dia a dia, A primeira virtude de Maria foi a humildade, colocar-se a serviço. Se você pegar lá Lucas 1, do 39 ao 44, faz favor. Para a gente aprender a colocar essa virtude da humildade em prática, Porque Maria
quando foi anunciada a ser a mãe do Senhor, o que Maria fez? A gente vai conseguir constatar isso aqui em Lucas 1, do 39 ao 44. Amém? Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Palavra da salvação. Como eu disse, né? Que a gente tem essa humildade de Maria, de se colocar a serviço do irmão, a serviço da irmã, a serviço da nossa igreja. A gente sabe que a nossa igreja aqui, graças a Deus, a nossa paróquia, tem muitos movimentos, tem muito serviço. Muitas vezes a gente vira as costas para a igreja, né? Muitas vezes, infelizmente, tem pessoas que frequentam a igreja, por causa de fulano, por causa de cicrano, não ajuda a igreja. Mas a gente não está aqui por causa de fulano, por causa de cicrano. A gente está aqui por quê? Por causa de Cristo. Então a gente tem que ter essa humildade de se colocar a serviço da igreja, se colocar à disposição da igreja. Porque se a gente ficar olhando as pessoas decepcionam a gente, né? As pessoas decepcionam. Talvez eu aqui já tenha decepcionado alguns de vocês, mas o nosso foco não pode ser as pessoas. O nosso foco tem que ser quem? Jesus. Isso a gente só consegue com humildade, ter essa humildade. Muitas vezes a gente escuta o que não é preciso para escutar, né? Quantas e quantas pessoas a gente vê que se afasta da igreja porque fulano falou isso, eu não gostei, ciclano falou isso, o padre falou isso, eu não gostei. A gente não tem a humildade para acolher aquilo ali e colocar em prática aquilo ali. É uma aprovação, é aquilo que a gente tem que passar. Como a palavra de Deus não fala, tudo que Deus permite na vida da gente tem um propósito. O padre não falou aqui na homilia. Então a gente tem que ter essa humildade de tudo que a gente passar dentro da igreja, a gente acolher no nosso coração e não desanimar, lutar, né? A gente vê aqui que Maria, como eu falei, Maria teve essa humildade, né? Quando foi anunciada a mãe do Senhor, ela se colocou, o que Maria foi fazer? Servir a Isabel. Tirando os nossos dias de hoje, vamos ver que ela não está viva, mas se a mãe do nosso presidente estivesse viva, ela ia se colocar à disposição para servir alguém? Pelo contrário, ele que colocar pessoas à disposição dela. E Maria não, Maria se colocou à disposição, se colocou a serviço. Então que a gente, nessa primeira virtude de Maria, humildade, que a gente possa pedir no nosso dia a dia, que o Senhor nos dê essa humildade, essa simplicidade, principalmente a gente que está dentro da igreja, né? Muitas vezes a gente aqui dentro da igreja é uma coisa, lá fora a gente é outra, dentro de casa a gente é outra, no trabalho a gente é outra. A gente não tem essa humildade, a gente não tem essa simplicidade. Então que a gente possa pedir sempre a intercessão da Virgem Maria, que a gente possa colocar sempre o dom da humildade no nosso dia a dia. Principalmente daqueles que não usam de humildade com a gente, né? No nosso dia a dia aí, eu trabalho com muitas pessoas, quem trabalha fora sabe, a gente lida com muitas pessoas. Tem pessoas que não têm humildade nenhuma. Mas, como a palavra também nos fala, né? Quando te bate na direita, oferece à esquerda. Então que a gente possa, essa virtude de Maria, a primeira virtude de Maria, a humildade. Ter essa humildade de Maria na nossa caminhada, né? A gente quer alcançar o céu. Talvez se a gente não tiver essa humildade, a gente não vai conseguir alcançar o céu. E Deus talvez coloque pessoas na vida da gente para testar a gente, né? Talvez no nosso trabalho, na nossa família, pessoas que muitas vezes não usam de humildade que a gente, mas a gente tem que ter essa humildade no nosso dia a dia. É fácil? Não é fácil não. Mas a gente possa pedir a intercessão da Virgem Maria, a gente colocar essa primeira virtude de Maria em prática no nosso dia. A humildade. Como eu falei, Maria quando ela foi anunciada, a mãe do Senhor, a primeira coisa que Maria ela foi servir Isabel, sua parente. Que a gente se coloque a serviço do irmão, a serviço do próximo, a serviço daquele que precisa, a serviço da nossa comunidade, né? Mesmo quando a gente está fazendo as coisas, o coração machucado, o coração dolorido, mas a gente
gente tenha essa humildade no nosso coração. Lembre sempre da Virgem Maria, essa mulher da humildade. Lembre-se, Maria teve que passar por isso, Maria teve essa humildade. Então, isso que eu estou passando também, eu vou ter a humildade para passar, para aguentar, para não desanimar, para desistir, para não desistir. Segunda virtude de Maria é a fé. Pode pregar Lucas, é a mesma passagem, Lucas 1, do 34 a 35. Maria teve fé para crer nos planos de Deus. Está pertinho, tá? Lucas 1, do 34 a 35. Mais um pouquinho acima. Um pedacinho da passagem do Evangelho da Anunciação. Amém? Maria, porém, disse ao anjo: como é que vai ser isso se eu não conheço homem algum? O anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer será chamado Filho de Deus. Palavra da salvação. Deu-se um plano na vida de Maria, né? Uma mulher tão simples, uma mulher tão humilde. Deus tinha plano para a vida de Maria e também tem plano para a vida de cada um de nós. Mas se nós não tivermos fé para acreditar e confiar e esperar em Deus, que muitas vezes, né, a gente tem fé, mas a gente tem uma fé, a nossa fé está madura, a nossa fé está boa, quando está tudo acontecendo a favor, quando os ventos estão a favor nosso, e quando os ventos estão a tiver ao contrário a nossa vida. A gente não tiver com a situação financeira muito boa, tiver com a família alguém doente, passando por enfermidade, talvez você não está desempregado, como é que você vai testemunhar essa fé? Como é que você vai acreditar em Deus? Que isso aqui, humanamente, quando Maria recebeu essa notícia aqui, humanamente pensando, para ela era impossível, ela ser a mãe do Senhor, mãe do seu Salvador. Parece que Maria tinha em torno de 14 ou 15 anos, pouco mais que isso, né? E ser a mãe do Salvador. Mas a Maria teve fé, né? Ela acreditou. Então que a gente também possa colocar a nossa fé em dia a dia. E qual é a maneira mais fácil de colocar a nossa fé em prática no nosso dia? É através da palavra de Deus, buscando a palavra de Deus. Né? Muitas vezes a gente quer ter fé, mas a gente não exercita a nossa fé. E qual é a melhor maneira de exercitar a fé? Buscando as coisas de Deus, a palavra de Deus, né? A gente tem aí, graças a Deus, hoje a gente tem, através da internet, tantas pessoas pregando a palavra, tantos padres homilia. A gente tem o nosso amigo Alan aí, que tem um canal de prega, todo dia tem a palavra para dar aquela levantada, dar aquela animada na gente. E muitas vezes a gente perde tempo com tanta coisa, né? Mas para a gente ouvir uma homilia que seja de 10, 15 minutos, a gente tem preguiça. Às vezes você abre o celular aí, você pega esse tal de TikTok, parece que cada vídeo é 4, 5 minutos, você escuta, você ouve aí uns 10 vídeos daquele vídeo, você vê, aí você bota aí uns 10 vídeos, 5 minutos, são 50 minutos. Com 50 minutos, dependendo do padre, você ouve uns 3 ou 4 homilias durante o dia. Isso aí fortalecer a sua fé. Mas muitas vezes a gente se incomoda com as coisas com coisas pequenas, e o essencial para a nossa vida a gente não quer buscar. A fé é isso, é correr atrás das coisas de Deus, abandonar nossas vontades, né? Que Maria, a gente sabe que Maria estava prometida em casamento com José, né? Estava prometida em casamento com José. Você imagina, né? Naquela época, uma mulher prometida em casamento. Jesus entra na vida de Maria e, com todo respeito, faz essa bagunça, faz essa reviravolta. E assim, quando Jesus entra na nossa vida também, a gente tem que ter fé para ele fazer essa bagunça, essa oportunidade, mudar os nossos hábitos, mudar nossas atitudes, né? A gente tem que procurar ser uma pessoa diferente. Mas aí, se a gente não tiver fé, a gente não consegue, né? A gente tem que ter fé.
acreditar que o Senhor vai fazer, né? A gente fala que a fé é você dar o passo sem ter o chão, acreditar que Deus vai te colocar o chão na hora ali para você pisar. Mais uma virtude de Maria, a fé. Que a gente possa até colocar em prática a nossa fé no dia a dia. Mas como eu falei, principalmente nas nossas dificuldades, a gente confiar no Senhor. Como eu falei, quando está tudo bom, quando está tudo tranquilo, é tão fácil ter fé, é tão fácil servir na igreja, né? E agora nas dificuldades, nas tribulações. É aí que a gente demonstrar a fé, né? Pegando a colinha do que o padre falou, né? Muitas vezes tem coisas que Deus permite na vida da gente, é para fortalecer a fé da gente. É para a gente, às vezes a gente vai, se a gente confia no Senhor, ou se a gente está ali só para ganhar o que a gente quer e, como fala no nosso linguajar, depois meter o pé. Felizmente tem gente dentro da igreja assim. Só está aqui só aqui para alcançar a graça. Depois que alcança a graça, vira as costas para Deus. Então que a nossa fé seja uma fé madura, de confiar no Senhor sempre, mesmo nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações. Peçamos a intercessão da Virgem Maria, que a nossa fé não esmereça, que a gente confie no Senhor, acredite e creia sempre. Essa fé que Maria teve, né? Como eu falei, o Senhor mudou a vida de Maria. O Senhor pode fazer mudança na tua vida, na minha vem fazendo muito, fez muito, né? Quem me conhece aí sabe a vida que eu levava, mas a gente tem que ter fé que Deus pode mudar e pode mudar e pode fazer a vida da gente diferente. Terceira virtude de Maria, obediência. Lucas 2, do 33 a 35. Que Maria foi obediente na dor, na dificuldade e na tribulação. Amém? Lucas 2, do 33 ao 35. É a profecia de Simeão, né? É o título da minha aqui. Amém? Seu pai e sua mãe estavam admirados com o que diziam dele. Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que esse menino foi posto para a queda e para soerguimento de muitos em Israel, e com um sinal de contradição. A ti uma espada transpassará a tua alma, para que se revele os pensamentos íntimos de muitos corações. Palavra da salvação. Então aqui Simeão fala para Maria: a ti uma espada transpassará a tua alma, né? Ele já estava falando do sofrimento que Maria ia passar, mas Maria foi obediente. Maria permaneceu ali firme. É como eu falo para vocês, nas nossas dores, nas nossas dificuldades, a gente tem que permanecer confiando no Senhor, crendo no Senhor, né? Porque a gente tem que, para Maria era para Maria, humanamente falando, né? Para Maria não era para passar por dificuldade, passar por dificuldade, passar por dor, nem tribulação. Mas aqui, quando ela foi apresentar o menino, o Simeão já falou que uma espada ia transpassar o coração dela. E qual foi a dor que Maria passou? A dor de ver o sofrimento do filho dele. E nós, muitas vezes, nas nossas dores, como que a gente questiona Jesus? Senhor, por que eu tenho que passar por isso? Eu preciso passar por isso? Como falei, às vezes a nossa família, alguém passando por uma tribulação, por uma dificuldade, né? A gente, em vez de olhar aquilo ali como Jesus testando a gente, a nossa fé, fortalecendo a nossa fé, né? Provando a nossa fé, a gente começa a questionar a Deus. Por que eu tenho que passar por isso? Talvez até uma perda, né? Uma perda que a gente tem na família da gente, a gente não consegue se manter obediente ao Senhor, né? E Maria, como eu disse, Maria passou pelas tribulações, pelas dores, mas ela permaneceu obediente. Então que a gente possa permanecer também obediente ao Senhor, sempre obediência ao Senhor, né? Não perguntar ao Senhor por quê, mas para quê, né? Tudo que Deus permite na vida da gente tem um propósito, né? Eu costumo dizer que aquilo que a gente pede ao Senhor,
Se Ele não concedeu nesse momento, que a gente não precisa, nem é necessário na nossa vida. Que na carta de Tiago fala que a gente pede, mas não sabe o que tem que pedir. O Evangelho, nessa semana o Evangelho terminou. O que a gente tem que pedir? O Espírito Santo. Muitas vezes a gente pede coisas que a gente depois nem vai dar conta, né? Então que a gente possa se manter obediente ao Senhor, assim como Maria foi obediente ao Senhor, mesmo nas nossas dificuldades e tribulações. A gente confia no Senhor, creia no Senhor, se mantenha firme. A obediência ao Senhor, né? Porque como eu falei, quando os ventos estão batendo ao contrário, a gente está com tudo tranquilinho, tudo certinho, mas eu creio que o cristão, quando ele faz a escolha no Senhor, ele vai passar por uma dificuldade, que é você lutar contra a maré. A gente vê esse mundo aí, essa oferta tão grande que tem ainda, a gente está na vida errada, né? A gente muitas vezes é até taxado de carola. Você vai muito na igreja, você está rezando muito, né? É luta. Isso aí também tem hora que machuca. A gente vê isso, tem hora que machuca, mas tem hora que é gostoso. Sabe que muitas vezes esses que criticam a gente, que a gente está muito dentro da igreja, muitas vezes são esses que na dificuldade pede a gente vai rezar por eles ou rezar por um deles, né? Então isso aí é gostoso. A gente ouvir isso, né? Pedir a pessoa, não é para se engrandecer, não, mas é gostoso você ouvir a pessoa, não, reza por mim, reza por alguém da minha família. Às vezes são muito esses também, que eu falei, como esses que te taxam uma vez, você está muito dentro da igreja, mas na hora que a coisa aperta, vem pedir para a gente rezar por eles. Não é essa obediência que a gente tem. Então a gente sabe que a gente está nesse caminho certo, que a gente tem essa obediência de Maria, obedecer ao Senhor, assim como Maria obedeceu aos planos de Deus na vida dela, né? Que a gente tem essa obediência. Quarta virtude de Maria, paciência. Esperar em Deus, né? Maria teve paciência, esperei em Deus. Eclesiástico 2, do 1 ao 6. Eclesiástico 2, do 1 ao 6. Amém? Eclesiástico 2, do 1 ao 6. O temor de Deus na provação. Meu filho, se oferecesse para servir ao Senhor, prepare-te para a prova. Endireita o seu coração e sê constante. Não te apavore no tempo da adversidade. Una-te a Ele e não te separes, a fim de seres exaltado no teu último dia. Tudo te acontecer, aceita. É nas vicissitudes que te humilharem, sê paciente, pois é no ouro que se prova o fogo, os eleitos no cantinho da humilhação. Na doença e na indigência, conserva a tua confiança. Confia no Senhor, Ele te ajudará, endireita teus caminhos, espera nele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Esse trecho bíblico, eu partilhei uma vez com um amigo, ele já até faleceu. Alguns conheceram ele aqui, seu Derbal. Ele partilhou comigo esse trecho e ficou muito forte esse texto para mim, né? E é a pura verdade, né? Meu filho, se oferecer para servir o Senhor, prepara para ti a prova, que eu acabei de falar aqui agora, né? Quando a gente faz a escolha por Deus, como que a gente tem que passar por prova? Às vezes que seja na nossa família, que seja no nosso meio de trabalho, às vezes até dentro da igreja a gente tem que passar por cada prova, para a gente se permanecer aqui firme, né? Permanecer firme no Senhor. Então, a prova está aí, meu irmão, você vai passar pela tua prova, mas a gente não desanima. Essa virtude de Maria, ter paciência que uma hora a tempestade vai passar, né? A palavra de Deus nos fala que depois da tempestade vem a bonança, né ou não é? Nenhum sofrimento é para sempre, não.
Tudo Deus, tudo que Deus permite tem um propósito, tudo vai passar, né? Tudo vai passar. Então que a gente tem que confiar, ter essa paciência de Maria, né? Senhor, eu estou rezando tanto tempo pela conversão do meu filho, da minha filha, do meu sogro, da minha sogra, do meu esposo, da minha esposa, a conversão deles não acontece, é paciência. Como eu falei, né? Porque o Senhor, os planos de Deus não são o mesmo plano que nós, né? Porque Deus, ele faz no tempo dele e faz da melhor maneira que a gente pensa, né? Porque às vezes, cara, você imagine se Deus, ele obrigasse a gente a alguma coisa, né? Tudo que a gente faz para Deus, a gente não é obrigado a nada, né? Imagine se Deus obrigasse a gente a fazer as coisas, obrigasse você a vir à missa, obrigasse você a vir ler a palavra de Deus, obrigasse você dar um testemunho de cristão aí fora, não ia ser meio chato, né? É igual a gente vê pessoas, infelizmente, pessoas afastadas da igreja. Eu mesmo fiquei 17 anos afastado da igreja, aí sofrendo nesse mundão maluco aí fora, mas minha conversão uma hora veio, né? Então Deus, ele tem paciência com a gente, porque se ele quisesse não estalar de dedo, ele convertia todo mundo, mas a gente ia ficar o quê? É igual lesado, igual robô, né? Igual robô. Eu estou servindo a Deus porque Deus estalou o dedo e hoje eu só faço aquilo que Deus quer. Não, Deus, ele deixa a gente passar pelas essas provas para a gente ter mais amor a Ele e a gente compreender que a gente não pode se separar de Deus, não pode se afastar de Deus. Né? Alain uma vez falou uma coisa, é verdade. A gente já está nessa caminhada na igreja, a gente já deu esse passo, a gente não consegue voltar atrás mais, nem se a gente quiser. Não consegue voltar atrás. Eu não consigo, como eu falei com vocês aí, eu sou alcoólatra, tenho problema com bebida, mas tem 18 anos que eu me trato, eu não bebo. Eu não consigo mais ver, eu não me vejo mais, né, igual aos dias, quantos sábados eu ficava na rua aí a noite toda, quantos sábados. Graças a Deus eu não consigo me ver nessa vida mais. Não consigo. Depois que eu fiz essas experiências com Deus, eu não consigo. Não é que eu sou santo, mas eu não quero errar mais. Fiz minha família sofrer muito, eu não quero. Eu mesmo sofri muito, eu não quero. Não tem como voltar atrás, não tem como dar esse passo atrás. Mas para isso a gente tem que ter o quê? Paciência, esperar no Senhor, paciência pela conversão dos nossos, né? Como eu falei, isso é tão gostoso, a gente vê a família da gente unida na igreja, todo mundo rezando. Eu tenho um casal de filho aí, eles não são excelentes, todos os dois são excelentes, mas não vêm na igreja. Tem que ter essa paciência, demora de Deus, né? Como eu falei, se fosse só um estalar de dedo assim, todo mundo vir para a missa, todo mundo vir para a missa, todo mundo ser um cristão melhor, mas tem que ter paciência, oração, pedir a intercessão da Virgem Maria. Talvez eu peço a conversão deles, eu sempre falo nas minhas orações, talvez eu não vou estar nem aí para ver a conversão deles, mas eu creio que um dia eles vão converter, vai buscar esse caminho, né? Porque eu creio que muita gente rezaram por mim, muita gente fizeram oração por mim, pela vida que eu levava aí, como sofri, como falei, como eu fiz muita gente sofrer. Hoje eu estou aqui, isso é graça de Deus. Então, como fala Eclesiastes, endireita seu coração, ser constante, não te apavore no tempo da adversidade, une-te a Ele e não te separe. E a Ele que Ele fala é Deus, a fim de ser exaltado no seu último dia. Tudo que acontecer, aceita. Tem coisa, como eu falei, tem coisas que mesmo a gente tendo na igreja, a gente vai ter que passar. A gente não está livre, mas a gente tem que ter essa paciência. Como nosso querido Padre Miguel falava, né? A gente tem que ruminar. Tem coisas que Deus vai apresentando, vai deixar a gente passar, a gente tem que ruminar, vai ruminando aquilo ali. Uma hora a gente vai achar a luz no fim do túnel, né? Quantos minutos eu tenho lá? 5 ou 10? 5. Quinta virtude de Maria, oração. Né? Oração, acho que é o alicerce da nossa vida, é oração. Que a gente sem oração a gente não chega a lugar nenhum. Então quero que vocês peguem comigo Tiago 5,
do 16 ao 18. Tiago 5, do 16 ao 18. E o Tiago foi embora. Você sai de casa, deixa tudo marcadinho, né? Tudo certinho. Não, fala a página pra mim, Tiago, é como perdi aqui, a sua é mesmo da minha. Oi? Deus, pera. 5, do 16 ao 18, pequenininho, 2 versículos só. Antes. Alan já achou aqui, ó. Posso ler? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A oração do justo tem grande eficácia. Elias era um homem pobre como nós e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra por 3 anos, e 6 meses não choveu. Orou de novo e o céu deu chuva e a terra deu o seu fruto. Vou até ler de novo. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. A oração do justo tem grande eficácia. Elias era um homem pobre como nós e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Orou de novo e o céu deu chuva e a terra deu o seu fruto. Palavra do Senhor. É o poder da oração, né? Você vê o poder que a oração tem, né? E a oração é o quê? A oração é essa intimidade com Deus, né? A gente tem que buscar ter essa intimidade com Deus. Eu não digo só, tem grande valor, com certeza, a gente rezar a oração do Pai Nosso, rezar a oração da Ave Maria. Eu não quero dizer que isso não tem grande valor, não, é de um grande valor. Mas quanto mais a gente se entrega a Deus, mais Deus vai se pedindo. Porque quanto mais você se entrega a Deus, mais o inimigo quer tirar você da presença dele. Infelizmente vai ter momentos na sua vida que só uma oração do Pai Nosso, uma oração da Ave Maria e Pai Nosso não vai ser o suficiente. Você vai cair. Como eu costumo dizer, né? A gente tem, graças a Deus, a gente tem esse que aqui é a paróquia Santa Terezinha, né? A gente é muito abençoado. Você pode passar aqui na igreja todo dia e estar ali na presença de Deus. Muitas vezes a gente não tem nem o que falar, mas só você estar na presença de Deus, ele já te edifica, você já sai mais forte, já sai mais fortalecido. Então que a gente possa colocar entre as nossas orações, como orações do nosso dia a dia, a gente coloca a visita no Santíssimo Sacramento. É o encontro que a gente pode ter com Deus. Ele fica ali, ó, esperando a gente o dia inteiro, né? Na quinta-feira, muitas vezes a gente tem o dia da adoração. Infelizmente, a gente chega aqui, tão pouca gente dá valor nisso, né? Eu sempre lembro, quando fala em adoração, que a gente vê pouca gente aqui adorando Jesus, eu sempre lembro daquela passagem onde Jesus curou aquele paralítico, né? Que os homens que tiveram que descer ele pelo telhado, de tanta gente que tinha, né? Na presença de Deus, né? Eu tenho fé que um dia ainda vou chegar aqui, numa quinta-feira de oração,
e ver muita gente aqui adorando a Deus, né? Na presença de Deus, buscando se fortalecer. Então, assim como Maria, que a gente tem uma vida de oração. Oração está na presença do Senhor. E o sexto, virtude de Maria, o amor materno. 1 João 4, do 19 a 21. Primeira carta de São João. 4, do 19 a 21. Primeira carta de São João, 4, do 19 a 21. O amor materno, esse amor que Maria tem por cada um, mas esse amor que Maria tem por nós, a gente também tem que colocar em prática no nosso dia a dia, né? Que às vezes a gente quer ser amado, mas a gente não distribui esse amor. Quanto a nós, amemos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, a Deus a quem não vê, não poderá amar. Né? Eu vou até repetir. Quanto a nós, amemos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, ama a Deus, mas odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, a Deus a quem não vê, não poderá amar. Né? Às vezes a gente faz tanta declaração de amor para Deus, diz que ama a Deus, mas em casa, como é que está nosso testemunho dentro de casa? Eu não digo dentro de casa não, porque dentro de casa nós somos chamados a amar os nossos. Eu digo até no seu trabalho, na comunidade que a gente vive, como é que você está colocando esse amor em prática? Né? Esse amor materno que Maria tem por cada um de nós. Eu creio que Maria intercede por cada um de nós, até por esses que infelizmente zombam dela ou criticam ela intercede por cada um desses. Né? Eu creio nisso. E só para fechar aqui, a sétima virtude de Maria, a mortificação. O que é mortificação? Renúncia, desapego, né? Aceitar, como eu disse, aceitar as demandas de Deus. O que você está disposto a renunciar, meu irmão? Para o céu, para ganhar o céu, né? Porque Maria teve que renunciar à vida dela. Como eu falei no começo, Maria estava com a vida toda certinha ali quando Jesus chegou na vida dela. Ele fez no bom sentido, essa bagunça, né? Mas Maria renunciou, mortificação, desapegar. Eu, como falei, quando eu comecei a seguir a Deus, muitas coisas eu tive que renunciar, que não cabia mais no meu âmbito de vida, né? O desapego, né? Renunciei a bebida, renunciei a jogos, prostituição, adultério, tive que renunciar a isso tudo. Mas é porque com a força de Maria tem que ter renúncia. Se a gente não renunciar, não consegue. Pega só para fechar Efésios 6, do 10 a 13. Fechar aqui, ó lá. Aí a gente vai. Porque se a gente. Efésios 6, do 10 a 13. Se a gente não colocar isso aqui em prática, a gente não vai conseguir renunciar. Não vamos conseguir abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos carnais. Amém? O combate espiritual. Finalmente, fortaleceis no Senhor e na força do seu poder. Revestir a armadura de Deus para poder resistir aos insídios do diabo, pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra autoridades, contra os dominadores deste mundo, das trevas, contra os espíritos maus que povoam regiões celestiais. Por isso, deveis vestir a armadura de Deus para poder resistir no dia mau e sair forte de todo o combate. A nossa vida é um combate espiritual, é luta, como eu falei, é luta, né? Às vezes você acha que você tem que lutar aí contra teu irmão que está fazendo fofoca contra você. Não. A nossa luta é contra o demônio. Ele é nosso inimigo número 1. Ele quer nos afastar de Deus. Essa semana também o Evangelho falava, né?
Jesus fazendo as obras, aqueles que estavam de corações duros acharam que as obras de Jesus eram feitas pelo demônio. Não, o demônio ele só vem para dividir. Então que a gente tenha essa certeza que nós temos que lutar contra o espírito maligno, né? Às vezes tem pessoas que até acreditam, o demônio não existe. Ele existe sim, ele existe. Se você dá mole para ele, ele vem e te pega. Então que a gente possa permanecer firme no Senhor, lutando, pedindo sempre a intercessão da Virgem Maria, né? Como eu falei, essa mãe que deu o seu sim, Maria, ela deu sim e não voltou atrás. Muitas vezes a gente vê tantas pessoas dando sim para Deus, mas na primeira dificuldade volta atrás. Que a gente possa sempre pedir a intercessão da Virgem Maria, né? Para a gente permanecer fiel ao Senhor, nas nossas dificuldades, nas nossas tribulações, a gente ter essa certeza que Maria interceda por cada um. Que a gente adote Maria como mãe, né? Como eu falei, busquemos rezar o rosário, né? Eu gosto de ver Cláudio, a gente passa, toda vez que eu passo pelo Cláudio está rezando, né? Isso é um testemunho muito bonito, né? Como eu falei, muitas vezes a gente tem vergonha, a gente está rezando o texto, a gente esconde o texto para os outros o texto não falar, né? Não, a gente tem que dar esse testemunho, né? A gente tem que até o demônio, ele quer colocar isso na gente, ele quer colocar que é a vergonha você rezar o texto, não. A gente tem que professar a nossa fé. Quem não é católico se vira para lá, mas a gente que é católico, a gente tem que dar esse testemunho, tem que acreditar na intercessão da Virgem Maria, né? Então que Maria possa estar sempre intercedendo pela gente, nos dando discernimento, sabedoria, para a gente ser fiel ao Senhor, assim como Maria foi. E como eu falei, eu repito, nas nossas dificuldades, peçamos a intercessão da Virgem Maria, né? Como eu falei, a vida que eu levava para estar aqui hoje, dentro da igreja, né? E graças a Deus, 17 anos, não penso em voltar atrás, não quero voltar atrás. Eu creio muito que é a intercessão da Virgem Maria. Primeiramente Deus, mas a minha boa vontade é a intercessão da Virgem Maria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.